Você certamente se revoltou com o Congresso nos últimos dias, pois nesta semana o Congresso não só aprovou a PEC da blindagem, que protege os deputados de serem investigados por seus crimes, como também avançou na anistia dos golpistas. Mas o que talvez você não tenha percebido é que isso é ainda mais grave do que parece. Pois, além de um grande retrocesso no combate à corrupção ou uma reação ao STF, isso faz parte de um projeto de poder do Centrão. Sim, o Centrão está dando um golpe silencioso na democracia. E esse processo já está muito avançado. Então é isso que eu quero explicar aqui hoje, o perigo real que corremos e como ainda podemos derrotar o Centrão. Bom, se isso lhe interessa, fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está na Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também da análise política. Então curta, se inscreva e compartilhe com os amigos. Agora já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens. Vamos falar de política? Se eu conseguir editar esse vídeo a tempo, né, provavelmente esse vídeo vai ser postado no domingo das manifestações, antes das manifestações. Então eu não sei o que vai ocorrer nelas e os efeitos dela, eu espero, né, que a pressão funcione e a PEC seja derrubada, porém esse vídeo ele é uma análise estrutural, então mesmo que isso seja resolvido, esse ponto específico da PEC, o problema que eu vou apresentar aqui, ele ainda vai continuar de pé, ok? Então por isso, primeiro eu vou ter que fazer uma contextualização, né, primeiro do que é o Centrão, como ele ganhou todo o poder, para então falar dessa PEC, e mostrar como ela está inserida nesse projeto de poder, e aí por fim discutir as formas realmente eficientes de derrubar, de vencer o Centrão, ok? Então primeiramente, vamos falar o que realmente é Centrão, porque 99% das pessoas que falam sobre o tema não têm ideia do que estão falando. Eu já fiz um vídeo completo sobre o assunto, ele estará no card ou um link nos comentários. Assista depois, tá, se puder. Mas, mesmo que você não assistiu, a gente dá para entender esse vídeo recapitulando alguns pontos, né. Primeiramente, né, o Centrão não é uma ideologia, não é um movimento unificado, muito menos é o tal centro político. Ele é uma estratégia política. Eles são políticos eleitos não por propostas ou bandeiras, mas por favores, clientismo, toma lá da cá e muitas vezes a corrupção. Normalmente, eles pertencem à elite, como latifundiários, empresários, militares, e uma vez eleito, eles aparelham o Estado e lutam por privilégios para o seu grupo. Entretanto, eles receberam esse infeliz apelido de Centrão porque, principalmente antes, eles tinham a prática de apoiar qualquer um que vencesse no executivo, por exemplo, o presidente, em troca de cargos. E, embora eles não sejam um bloco unificado, como eu já falei, porque eles lutam por interesses de grupos diferentes, muitas vezes conflitantes, eles apresentam bastante semelhanças. Então, a maioria é conservadora, muitas vezes são ligados a igrejas, principalmente a igreja evangélica, e são contrários a políticas ambientais de qualquer regulação, são contrários a medidas efetivas contra a corrupção e, é claro, agem conforme seus próprios interesses, né? Os partidos, né, em que a maioria dos quadros são desse tipo, que a gente chama de fisiológico, inclui principalmente o MDB, o PP, PSD, tá? E a União, entre outros. Inclusive o próprio Bolsonaro já admitiu não só ter feito parte desses partidos, como também ele ser do Centrão. Então, importante destacar isso. Isso vai ficar mais importante para frente. Mas todo esse processo ele mudou com o governo Temer, porque o governo Temer estava fraco, por ser um presidente, né, passando por investigações e tal. E aí o Centrão começou a pressionar por mais poder na máquina pública e eles também aproveitaram isso para modificar o sistema eleitoral, tornando mais difícil a renovação, criando mais distorções na distribuição do fundo eleitoral e assim tornando eles mais poderosos, né. E aí, no governo Bolsonaro, a coisa piorou quando eles assumem o orçamento, né, e principalmente com as emendas secretas, o orçamento secreto. Então hoje, os maiores líderes do Centrão, eles sequer precisam do executivo para fortalecer suas bases. Eles podem usar só as emendas parlamentares para financiar os aliados do município, e assim eles se reelegem praticamente infinitamente. Outra coisa importante também é que, diferente do que muitos começaram a falar nos últimos anos, eles não são moderados ou bons. Eles são, na verdade, a principal causa dos nossos problemas sociais. Porque eles não são nem moderados nem técnicos, porque toda vez que um presidente tentava implantar alguma reforma profunda, como da Previdência ou tributária, eles desmontavam para aplicar privilégios aos seus grupos. Só que agora eles deram um passo além. Eles estão lutando para ter o poder total. Eles estão dando um golpe silencioso. Vai destacar que o Adolf, lá na Alemanha, ele primeiro tentou um golpe através da violência, não conseguiu, depois ele foi eleito e começou a destruir a democracia de dentro para fora, que é o que está acontecendo. Então,
A PEC da blindagem é a maior prova disso, porque se ela for aprovada, qualquer investigação sobre esses deputados extrapartidários, e pode ser que se ela se estenda até para outros cargos, ela terá que ser autorizada pelo Congresso em uma votação secreta, algo que obviamente fará com que pouquíssimas investigações ocorram. Então, não conseguiremos nem tirar essas pessoas pelo voto e nem pela justiça. Vai destacar que hoje o Centrão, junto com o bolsonarismo, já somam cerca de 300 deputados, que é a maioria absoluta da Câmara hoje em dia. E aqui que é um ponto importante, né, o bolsonarismo ele é aliado deles. A maioria dos bolsonaristas eles não são só fisiológicos, né, porque eles têm uma ideologia, por mais tosca que ela seja, mas eles vão ter ideias semelhantes, eles têm uma agenda semelhante, até porque muitas vezes são financiadas pelos mesmos grupos, né, então por isso que o bolsonarismo está de mãos dadas com o Centrão, tá. Tanto que houve claramente um acordo para aprovar a PEC da blindagem para abrir caminho à anistia, né, por mais que pareça que o Centrão vai dar uma rasteira nos bolsonaristas, a gente vai ter que ver, tá. Só que aqui está o grande ponto, mesmo que a PEC da blindagem seja barrada pelo Senado, pelo STF, que me parece ser o caso, isso não vai resolver o problema, porque o Centrão continuará conquistando poder, continuará tendo muita vantagem política e ano que vem já são as eleições. E se eles forem bem novamente, que é o mais provável, eles podem dominar o Senado para fazer um impeachment de ministros do STF que não gostam, ou impor a aprovação de seus aliados nas próximas nomeações, mesmo que o Lula ou qualquer outro candidato vença. E uma vez que eles aparelham o STF, não haverá mais nenhum contrapeso ao Congresso de fato. E aí nós teremos uma ditadura praticamente clara, uma minoria ínfima de 300 homens, basicamente, controlando a política, né, e se mantendo em eleições de fachada. Que vale eu falar uma curiosidade, né? Eu, algumas semanas, fiz um vídeo sobre o Jonas Manuel. E caso você seja fã do Jonas Manuel, eu peço que se você for assistir, assista com a mente aberta. Eu fiz algumas críticas construtivas. Caso você não seja, né, e não conheça, né, ele é um comunista revolucionário que tem ficado cada vez mais famoso nas redes sociais recentemente. Inclusive quer ser candidato à presidência, enfim. Bom, o importante aqui nesse vídeo é que, na minha crítica, eu me coloco muito contrário a ele, porque eu sou um reformista, eu acredito em mudanças institucionais. Entretanto, no final do vídeo, eu meio que admito que, caso o Centrão continuasse deformando o nosso sistema político, a reforma gradual poderia se tornar impossível. Então, teria que concordar com ele e outros revolucionários que só poderia caber a revolução para mudar o país, neste caso. Então, veja, isso foi antes de ter essa PEC, né? Então, a PEC só confirma o risco, a gravidade que nós estamos passando, ok? Bem, então, enfim, a gente pode discutir como acabar com o Centrão. E aqui eu falo acabar, derrotar o Centrão, no sentido de ele ser uma força menor, sempre vai existir, claro, o Centrão, ou seja, políticos fisiológicos, mas não ser uma força dominante como está sendo agora. Existem duas formas, né? Mas antes de falar sobre isso, eu preciso rebater uma desinformação que está sendo espalhada, né? Vocês conhecem o jornalista Pedro Doria, né? Pedro Doria é um liberal, apresentador do canal Meio. Eu, como não sou liberal, eu já tenho uma discordância natural a ele, mas eu gosto de escutá-lo até para ver alguns contrapontos, aprendo também, né, porque a gente discorda de alguns pontos que a gente não posso concordar em outros. Mas nesse caso do Centrão, não tem como concordar com ele está definitivamente errado, tá. Ele defende uma tese de que o Centrão é eleito por cidades médias do interior, enquanto os candidatos ideológicos se degradeiam nas grandes cidades. E parece que ele se baseia num livro, artigo, coisa assim, mas não sei se foi verdade antes, mas hoje pelo menos isso é falso. E basta você pesquisar. Só você entrar, por exemplo, na UOL, no site da UOL, por ação de eleições por estado, por exemplo, coloca São Paulo, que você vai ter a lista então dos candidatos, dos deputados, e candidatos no geral ainda, deputados eleitos também, por São Paulo. Tu coloca, por exemplo, coloca deputado federal, você vai ver aqui. E aqui que você pode fazer um teste simples. Por exemplo, vamos ver quem foi os candidatos, os deputados mais bem votados da União no estado de São Paulo. Você tem o Kim Kataguiri, que não é centrão, ele tem uma ideologia, boa ou ruim é outro debate, mas ele tem. Tem a Rosângela Moro, mas Moro, né, o pessoal votou nela por causa do marido, provavelmente. E tem também esse tal de Felipe Beccari, não conheço, tá? Mas bem, ele teve 178 mil votos, um número bom de votos, muito bom. Agora vamos lá ver quantos votos ele teve na capital.
78.000, quase 79.000, ou seja, metade dos votos foi só na capital. Inclusive, se ele não tivesse tido voto nenhum fora da capital, ele seria eleito. Ele provavelmente seria eleito, estaria ali como suplente, porque você teve alguns deputados federais eleitos com menos de 80.000 votos. Então, veja como esse cara foi eleito. Só com voto da capital, basicamente. Agora vamos ver outros, né. Vamos vamos ver aqui, por que que eu escolhi PSD, né, só pra deixar claro, porque quer dizer, União, porque a União é um partido claramente de, claramente de centrão. Vamos ver agora o PSD, né, que é o novo partido centrão. Então, o mais bem votado foi Paulo Alexandre Barbosa, né. Vamos ver quanto ele recebeu na capital. Pitts, teve 12.000 votos só. Será que eu tô errado? Vamos ver aqui então. Bom, se você pesquisar, você vai descobrir que esse Paulo, ele foi, prefeito de Santos. Então vamos ver aqui, cidade de Santos, né. Olha só, 60.000 votos, né, quase mais de 1/3 do de votos que ele teve, do que ele teve no total. E, por exemplo, qual a população de Santos? 500.000. Então vamos lá. Qual que realmente é a verdade? Isso não serve só para o Centrão, serve para absolutamente quase todos os deputados federais eleitos e outros grandes políticos eleitos no Brasil. A maioria deles tem uma base sólida eleitoral muito forte numa grande cidade de 500.000, de 1.000.000 ou mais, e aí depois eles buscam o restante dos votos fora dessa cidade. Como é que o Centrão faz? Por exemplo, ele tem ali 30, 40, 50.000 consolidados na cidade de São Paulo, ou numa cidade grande tipo Santos, Campinas, etc. E aí ele vai na cidade do interior atrás de aliados, ele vai no prefeito, vai no vereador, vai num líder local e fala assim: "Ó, se você me conseguir 1.000 votos aqui na cidade, eu vou te mandar R$ 1.000.000 em emendas". Tá, chega no outro, quando você fala: "Ah, 500, tô mandando 500.000", e assim por diante. Não tô zoando, é literalmente assim. Isso de maneira legal, tá. Pode envolver outras coisas também. Então não tem nada a ver com cidade média, com cidade pequena, isso Dória tá viajando, tá. Isso tem justamente a ver com eh, pela essa falta de distribuição geográfica que a gente tem na política, a gente não tem nenhuma delimitação geográfica, tanto que o interior se sente muito abandonado nas eleições e não é à toa. E claro, esse processo que eu tô falando deve acontecer muito mais ou talvez só nos estados em que você tenha uma grande densidade populacional, em algumas cidades como a capital. Por exemplo, Minas Gerais talvez não seja assim, porque esse Minas Gerais é meio que tudo igualitário ali. A capital tem só 3.000.000 de pessoas, não é tão abrupto assim em relação às outras cidades. Então, alguns estados, pode ser que essa minha tese, né, não se aplique, mas são poucos. A maioria, São Paulo, Rio de Janeiro, estados do Nordeste, todas elas se aplicam quando eu testei aqui, tá. Então essa tese do Dória está errada, ok? Isso é fato, isso é dado, na minha opinião. Então, entendendo isso, vamos aqui analisar quais são as soluções. Primeira solução, mais óbvia, seria o voto proporcional misto, que também é chamado de distrital misto. Por quê? Porque esse sistema impediria de usar essa estratégia que eu acabei de falar. Como ele funcionaria? Vamos pegar, por exemplo, São Paulo como exemplo. Eu teria que dividir, por exemplo, São Paulo em 35 regiões ou 35 distritos. E aí cada distrito elegeria um deputado. Os candidatos, então, só poderiam concorrer e buscar votos só naquela região. Então, por exemplo, numa cidade que nem São Paulo, isso é um bairro, né, porque São Paulo provavelmente teria 12 distritos. Agora, por exemplo, aqui na minha cidade, que é São Carlos, o distrito engloba a minha cidade, Araraquara, e outras cidades vizinhas até bater praticamente 1.000.000 de população. Então, seria um espaço pequeno na maioria das vezes, ser um período menor, não seria o estado todo, e você teria que ali conversar com a população e apresentar realmente propostas. Só que diferente do tal distrital puro, que é um nome errado, mas as pessoas usam, mas enfim, deixa para outro momento isso, o eleitor não vota só no candidato do seu distrito, vota também no partido que gosta, e aqui que é o mais essencial. Porque quem vai receber esse segundo voto são os partidos que têm uma ideologia, que têm um programa, que têm uma identidade. E os partidos do Centrão não têm isso. Então partidos, por exemplo, como o PSOL, Novo, Rede, PL, veja, eu não estou aqui fazendo, eh juízo de valor, tá. Mas esses partidos todos têm uma ideologia ou cara que tem uma.
Então todos esses partidos iam se beneficiar e ser bem mais votados no segundo voto, mesmo que eventualmente não fosse tão bem no voto no distrito, ok? Então, se fosse aplicado esse sistema, o Centrão teria que se adaptar, porque eles não poderiam mais aplicar essa tática, tá? E isso ajudaria numa renovação. Mas claro, isso não seria o fim do Centrão, o Centrão ia se adaptar. Então, por quê? Porque a arma do Centrão, né, dele dominar tanto a política, é outra, e é uma coisa muito mais difícil, que é a representação desigual no Congresso. Mas eu sei que esse assunto é polêmico, eu sei que vocês vão: "Ah, esse garoto tá com preconceito", calma. Então deixa eu explicar aqui alguns pontos, tá. Primeiro, eu concordo que o governo federal, ele deve focar nas regiões mais pobres, isso normalmente são as regiões menos populosas. Eu não quero que São Paulo e Minas Gerais controlem a política, como já foi no passado, né, a política café com leite. Eu sei que a ideia de que o Nordeste elegeu o PT sozinho é falsa, né, o PT sempre teve votos aqui em São Paulo e em Minas, inclusive Lula e Dilma só foram eleitos porque venceram em Minas também, tá, enfim. Mas o problema é que a forma do que está e o nível que está essa distorção, elas geram vários problemas. Por exemplo, nós temos hoje uma regra de que cada estado tem que ter no mínimo 8 deputados federais e no máximo 70, e exatamente 3 senadores para cada. Só que a população do Brasil ela é bem mal distribuída, mais da metade da população está só no litoral. Então nós temos estados que nem Roraima com 700.000, que estão mais no interior, e São Paulo com 46 milhões, sabe. A e aí você cria alguns estímulos perversos, por exemplo, Roraima, para você ser eleito deputado federal, você precisa de menos de 20.000 votos, às vezes menos de 10.000. Então, é muito fácil ali você, não estou falando que todos façam isso, tá, mas é muito fácil ali você comprar voto. Você usa seus assessores, 20. Então cada um você coloca, escolhe pastor, empresário, líder e tal, cada um conseguir 500 votos para você, já está eleito, tá. E aí, o próprio presidente ou governador e tal, vão também ter o estímulo de fazer que alianças com esses deputados para bater maioria na Câmara, e vão dar cargos, dinheiro, emendas, e esses caras só vão usar para se perpetuar no poder, não para melhorar a real condição da sua região, tá. Então esse é um problema. Só que tem outra questão, como eu falei, o agro normalmente ele está ligado, desculpa, só que tem outro problema, o centrão, ele normalmente está ligado, uma grande parcela dele, ao agronegócio. E o agronegócio, como eu acho que todo mundo deve saber, ele é muito forte, ele domina o centro-oeste e o sul do Brasil, e também muito forte no interior de São Paulo e Minas. Só que ele vem recentemente avançando no norte, principalmente ali, então, por isso que está aumentando o desmatamento da Amazônia, e também no nordeste, principalmente no Tocantins e Maranhão. Vamos tirar São Paulo e Minas Gerais para não ficar muito poluído esses dados. Vamos pegar só essa região que eu falei, centro-oeste, norte, Tocantins e Maranhão, ok? Essa região ela concentra 36% da população, ou seja, um pouco mais de um terço. Entretanto, se eu somar os deputados federais dos estados dessas regiões que eu falei, isso dá 211, quase metade. Já o Senado dá 48 de senadores, ou seja, eles dominam o Senado. Ou seja, o centrão, o agro, eles já hoje basicamente dominam o Congresso devido a essa distorção de representação, tá. Não à toa que esses partidos como União, PSD e tal, tiveram muito mais sucesso em regiões mais do interior, não necessariamente no litoral. Tá. E agora acho que você entendeu porque o Brasil nunca se industrializou, né? Porque quem domina a política são justamente os latifundiários, quem ganha poder na zona rural, tá? Então, qual é a forma de você poder reduzir isso? A gente tornar a distribuição de deputados federais e representação mais igualitária, menos desigual na Câmara. E aí tem várias formas de fazer isso. A primeira que seria ela é mais simples, mas mais difícil de colocar na prática, seria numa canetada mudar os limites, né. O mínimo poderia ser 4 deputados federais, o máximo poderia ser 100, por exemplo. Outra mais complexa seria reduzir o poder do Senado, ou até acabar com o Senado, porque lá onde tem a maior desigualdade, e muitos países não têm Senado. Outra, que eu acho que talvez é a melhor, é a mais fácil, mais pragmática, seria regiões se tornarem autônomas e pedirem para se dividir, para se tornarem estados próprios. Porque, por exemplo, São Paulo, como eu falei, é o estado mais prejudicado nesse sentido. São Paulo tinha que ter o dobro ou mais de deputados federais, segundo sua população. Então, imagine se o estado de São Paulo virasse 2. Você não precisaria mudar regra nenhuma.
Cada estado poderia ter 70, 60 deputados federais, tá. E aí como você precisa fazer isso? Você faz um abaixo-assinado, faz depois um plebiscito. Então, por exemplo, imagina a grande São Paulo, que é bastante rica, que é bastante industrializada e que é progressista, se tornando um novo estado, elegendo 3 senadores, elegendo ali talvez 70 deputados, 60, teria que fazer a conta, tá. Imagine como isso ia mudar, né, a política no Brasil. E eu acho estranho, muita gente não fala sobre até sobre a independência de São Paulo e não fala dessa proposta. Acho estranho. Mas enfim, assim, eu sei que tudo isso parece um sonho, mas assim, a gente precisa primeiro entender o problema, depois levantar quais seriam as soluções ideais, para depois criar estratégias pragmáticas. A gente não pode já querer partir de estratégias supostamente pragmáticas sem entender o que está realmente acontecendo, ok? Bom, então é isso, né, o Centrão então é uma força que está destruindo a democracia de dentro para fora, e a única forma de a gente poder destruí-los é se a gente reformar o nosso sistema eleitoral e nossa distribuição de deputados e senadores dos estados no Congresso. Se ainda tiver tempo, vá nas manifestações contrárias a essa imoralidade que é a PEC da blindagem e anistia, e comece já a se organizar, já comece a pesquisar, já comece a buscar um nome para ajudar nas eleições do ano que vem, porque é urgente que nós derrotemos ou freamos pelo menos a extrema direita, né, tanto o centrão quanto o bolsonarismo, para eles não tomarem o Senado, não crescer ainda mais no Congresso, na Câmara, porque senão vai acontecer justamente aquele plano que eu falei. E é claro, já começar a buscar pessoas e ensinar pessoas sobre esses pontos que eu falei, ok? Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas, críticas, sugestões, coloca nos comentários e, por favor, compartilhe para o maior número de pessoas, porque um assunto técnico como esse, normalmente o algoritmo não gosta. Então, eu preciso muito de você. É isso e forte abraço.